paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaj e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @Igreja 70 Santos e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo, curtindo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos. Diga qual número de rebanho você faz parte, de 1 a 70. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, com que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e anunciar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoas fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e dos 70 rebanhos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar. Para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Para que todos possam ainda ser mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva a vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos vocês. Glórias ao Senhor Deus. E os 2 primeiros livros de hoje, após o sorteio dos livros, eu faço a oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do seu número escolhido, você vai receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através desse sorteio do número escolhido por você. O livro é o livro de Tito, que contém 3 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Tito, capítulo 2, é o nosso primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, exortações a diversos grupos. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam necessárias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho, mestra no bem.
Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar aos seus maridos e filhos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje. E o livro é o livro de Salmos, com 50 capítulos. Salmos com 50 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos. 119, do versículo 97 ao 104. 119, do versículo 97 ao 104. Vamos ao livro de Salmos, que é o nosso segundo livro de hoje, para a meditação de todos vocês, 97 ao 104. Quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo, os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos seus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Glórias ao Senhor Deus. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 7. Fiel Senhor Deus e nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a ministração da sua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar. E logo após eu falarei os pares. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro para esse rebanho. Seja parte desse rebanho. Escolha você também o número de 1 a 70. Que através desse número, todos os dias de segunda a sexta, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus, falará ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. 2 Coríntios com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10. Vamos ao capítulo 10 do livro de 2 Coríntios, que contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter, com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas no Senhor Deus para a destruição das fortalezas. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, que foi para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39.
Glórias ao Senhor Deus, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam todos muito bem-vindos e gratidão pela presença de cada um de vocês. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. Perdão, 16, 56, 15 e 55. Que os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos pares. Eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, do capítulo 16, do versículo 24 a 27. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro Paraíso e os Rebanhos, que eu acabei de sortear. O livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número, o número de 1 a 70, que através desse número você recebe um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oséias, capítulo 12, para o rebanho santo de número 16, para o rebanho santo de número 56, para o rebanho santo de número 15 e 55. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número. Assim, todos os dias de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse dia. Oséias, capítulo 12. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Oséias, capítulo 12, que contém 14 versículos. O pecado de Israel. Efraim se alimenta de vento, segue o vento leste o dia todo, e multiplica a mentira e a violência, faz aliança com a Síria e manda azeite ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, castigará Jacó segundo os seus caminhos, e o recompensará segundo as suas obras. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com o Senhor Deus. Com o príncipe lutou, com um anjo prevaleceu, chorou e suplicou. Glórias ao Senhor Deus. Há poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Juízes, com 21 capítulos. No final da live eu faço um sorteio no qual você mentaliza um número de 1 a 22 e através desse número que eu faço o sorteio, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através do livro que você mentalizou e pediu para que o Espírito Santo falasse ao seu coração, através da verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Juízes, capítulo 5. Vamos ao capítulo 5 do livro de Juízes para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 5 do livro de Juízes contém 32 versículos, o cântico de Débora. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia dizendo: quando o chefe se põe à frente em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó governantes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas.
Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também parte desse rebanho. Rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. Rebanhos pares de número 2, 60, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Perdão. Sofonias com 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao livro de Sofonias, que tem 3 capítulos. E o capítulo 3, perdão, deixa eu sortear o capítulo. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Sofonias, capítulo 1, que contém 18 versículos. A palavra do Senhor. Sofonias, ameaças e destruição. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as árvores do céu, as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas. Quando eu exterminar o homem, os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ídolos juntamente com os sacerdotes. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanhos de número 36, rebanhos de número 35. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. O livro é o livro de Hebreus com 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 9. Hebreus capítulo 9 para o rebanho santo de número 36 e 35. 36 e 35. Vamos ao capítulo 9 do livro de Hebreus, que contém 28 versículos. Oculto no tabernáculo terrestre. Ora, a primeira aliança tinha ordenança de culto sagrado e também o santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo, na parte da frente estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A este se chama o santo lugar. Depois de segundo véu estava o tabernáculo que chama o Santo dos Santos, que tinha um altar de ouro do incenso e a arca da aliança toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro. O livro é o livro de Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 1. Malaquias, capítulo 1 para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Malaquias, capítulo 1, que contém 14 versículos. Jacó é amado, Esaú detestado. Um oráculo, a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis em que nos amaste, não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor.
Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei Edom. Edom será chamada terra da impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Segunda Pedro com 3 capítulos. Segunda Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Segunda Pedro. Capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, para o Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Segunda Pedro, capítulo 1, que contém 21 versículos. Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus a Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Senhor Deus Salvador, Senhor Jesus a Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento do Senhor Deus e do Senhor Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daqueles que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, eles nos têm dado grandíssima e preciosa promessas para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Glórias ao Senhor Deus. O livro é o livro de Jonas com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 2. Jonas, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Jonas, capítulo 2, que contém 10 versículos. A oração de Jonas. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 37. Êxodo capítulo 37, para o Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. Vinte e quatro, 48, 23 e 47. Êxodo capítulo 37. Que contém 29 versículos. A mesa. Fez a mesa de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-se de ouro puro, fez uma moldura de ouro ao redor.
Fez-lhe também uma borda de largura de 4 dedos, e ao redor da borda fez uma moldura de ouro. Fundiu-lhe 4 argolas de ouro, e pôs as argolas no 4 cantos, que estavam nos seus 4 pés. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Vamos ao livro. Para esses rebanhos, o livro é o livro de Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Que contém 21 versículos. A inconstância dos Gálatas, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns de vós inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ainda que vós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos agora de novo, também o digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro para esses rebanhos. Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 7. Daniel, capítulo 7, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Daniel, capítulo 7, que contém 28 versículos. O sonho com animais simbólicos. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões vieram à sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel, na minha visão da noite, eu olhei e vi que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra, o posto em pé, como um homem, foi-lhe dado um coração de homem. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos ao livro, que é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel.
capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Ezequiel, capítulo 3. Que contém 66 versículos. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele envolveu a sua mão contra mim o dia todo, fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. O livro é o livro de Esdras, vamos com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. O capítulo 9 do livro de Esdras contém 15 versículos. A oração de Esdras. Acabadas essas coisas, vieram ter comigo os príncipes e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, assim se misturou a descendência santa com os povos destas terras, e os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam diante da palavra do Senhor Deus de Israel por causa da infidelidade dos exilados, e permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. O capítulo 1 do livro de Filipenses contém 30 versículos. A luta pela fé. O mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação é isso da parte do Senhor Deus, pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente o que crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim viste e agora ouves que é meu. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49.
O livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Josué, capítulo 14, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número, o número de 1 a 70. Josué, capítulo 14, que contém 15 versículos. A herança de Caleb. São estas as terras que os filhos de Israel receberam por herança na terra de Canaã. O que Eleazar, sacerdote, Josué, filho de Nun, e os chefes paternos dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir. Sua herança foi feita por sorte, como o Senhor ordenada por intermédio de Moisés a cerca de 9 tribos e meia. Moisés já dera herança às 2 tribos e meia além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, pois os filhos de José haviam se tornado 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem com pasto para seu gado. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Vamos ao livro. Eclesiastes, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Eclesiastes, capítulo 2, contém 26 versículos. Os prazeres são vaidade. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, desfruto o prazer, mas também isto era vaidade. Do riso disto está doida, da alegria de que serve esta. Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo-me, porém, pela sabedoria, e como é apoderada a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número, um número de 1 a 70. E o livro foi o livro de João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João, para a meditação desses rebanhos, que eu acabei de sortear. Capítulo 4. João, capítulo 4, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. João, capítulo 4. Contém 54 versículos. A cura do filho de um oficial do rei. 2 dias depois partiu dali para a Galiléia. Ora, o Senhor Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual também tinham comparecido. Uma vez mais o Senhor Jesus foi a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum.
Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Gênesis, com 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 23. Gênesis, capítulo 23, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Gênesis, capítulo 23. Gênesis, capítulo 23, contém 20 versículos. A morte de Sara. Os anos da vida de Sara foram 127. Morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante da sua esposa morta e disse aos filhos de Hete: Estrangeiros e peregrinos sou entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultar entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. E eu vou ler para vocês agora uma de nossas mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando e que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e do entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica e a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E eu vou ler para vocês agora a denúncia 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igrejas, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem de ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para serem opções de membros, para eles permanecerem na fé. E muita atenção nas atividades de igrejas e as bases da Bíblia Sagrada, que estão presentes na mensagem que o vídeo está disponível no @milhaofertadim, com a mensagem 19 com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se você ou que você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 5 afirmações da mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 19, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E a denúncia de número 59 é muita atenção, você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus. Adoração é espírito em verdade, João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 2 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito em verdade com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos à oração para a leitura dos 2 últimos livros de hoje e logo após fazer o sorteio. A oração é a oração de número 8.
Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias para graças e alegrias alcançando todas essas vidas. Dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. E todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do seu santíssimo nome. E é o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao penúltimo livro de hoje, que é o livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Ruth, que contém 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth, que é o nosso penúltimo livro de hoje, para a meditação de todos vocês. Ruth, capítulo 3, é o nosso penúltimo livro de hoje. O capítulo 3 do livro de Ruth contém 18 versículos. Ruth encontra-se com Boaz na eira. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro, onde fiques bem? Ora, não é Boaz que cuja serva estiveste de nossa parentela? Esta noite ele limpará a cevada na eira, lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce a eira, mas não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então entrarás, descobrirás os seus pés e deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Vamos ao último livro de hoje, e o livro é o livro de Amós, que contém 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós, para a meditação de todos vocês, que é o último livro de hoje, capítulo 4. Amós, capítulo 4, para a meditação de todos vocês, que contém 9 capítulos. Capítulo 4 do livro de Amós contém 13 versículos. Israel não voltou para o Senhor. Ouvi essa palavra, vós vaca de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que magais os necessitados, que dizeis a vossos maridos: tragam bebidas e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vosso descendente com anzóis de pesca. Saireis pelas brechas uma após outras, e sereis lançada para Armon, diz o Senhor. Ide a Betel e transgrede, ide a Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio, lembrando que esse sorteio da total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha o seu número, o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração nesse dia. Você que mentalizou de 1 a 22, escolheu o número 5. A mensagem para você hoje está no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de Salmos 119, do versículo 97 a 104. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A mensagem para você está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 17. A mensagem para você está no livro de Oséias, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Juízes, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no capítulo 1 do livro de Sofonias. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem para você está no livro de Malaquias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de 2 Pedro, capítulo 1.
Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de Jonas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 37. Você que mentalizou, escolheu o 7, a mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem para você está no livro de Ezequiel, capítulo 3. Você que mentalizou o 15. O livro é o livro de Esdras, capítulo 9. Você que mentalizou o 11. O livro é o livro de Filipenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 18. A mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o 1, a mensagem para você está no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Você que mentalizou o 2, a mensagem para você está no livro de João, capítulo 4. Você que mentalizou o 16, a mensagem para você está no livro de Gênesis, capítulo 23. Você que mentalizou o 14, o livro é o livro de Ruth, capítulo 3. Você que mentalizou o 20, a mensagem para você está no livro de Amós, capítulo 4. E eu vou ler para vocês agora a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual, religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim você receber as recompensas. Examine em Mateus, do capítulo 16, do versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus, capítulos 5, 7, 13, 15 e 23, e em João, capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 5, título capítulo 2, o 13, Salmos 119, do versículo 97 ao 104, o 9, 2 Coríntios 10, o 17, Oséias 12, o 8, Juízes 5, o 3, Sofonias 1, o 10, Hebreus capítulo 9, o 22, Malaquias 1, o 6, 2 Pedro 1, o 12, Jonas 2, o 16, Gênesis 23, o 2, João 4, o 1, Eclesiastes 2, o 18, Josué 14, o 11, Filipenses 1, o 15, Esdras 9, o 4, Ezequiel 3, o 21, Daniel 7, o 7, Gálatas 2, o 19, Êxodo 37, o 20, Amós 4, o 14, Ruth 3. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na IG 1300 de 18 entre as 7 e 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim você orar corretamente após fazer a sua obra para receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 2 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais
até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através da produção, através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção retornará o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, África do Sul, México, Dinamarca, Canadá, Inglaterra, Espanha, Paraguai, Alemanha, Uruguai, Itália, França, Colômbia, Turquia, Argentina, Chile e Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.